por que as empresas de tecnologia estão recorrendo à energia nuclear para projetos de inteligência artificial. Então, o Google anunciou na última semana aí um acordo para usar pequenos reatores nucleares que devem abastecer centros de processamento de dados aí de inteligência artificial, data centers, né? E as empresas de tecnologia estão se voltando cada vez mais para fontes nucleares para obter a eletricidade necessária para grandes data centers que, no final das contas, são o que abastecem aí a inteligência artificial. No texto ali eu também coloquei, já para começar com um pouquinho de crítica, assim, é muito isso dessa abstração que se tem, principalmente no hype, né, de inteligência artificial, essa abstração de que não existe nada físico, né? Isso, a gente já falou sobre isso aqui na Weekly, né? Serverless, cloud... Que é na tecnologia como um todo, né? Então a gente tem ali no caso de inteligência artificial, olha o ponto a que ponto chegamos. O ponto de, tudo bem, então recorrendo aí à energia nuclear, mas hoje já existe, né? Esses data centers já existem, demandam muita energia, gastam muita energia, então esse é um dos principais motivos, né? Mas aí queria ouvir o Felipe que ele explicasse também para nós aí sobre... Como funciona uma usina nuclear. Felipe, como funciona? Porque também tá no texto ali, eu coloquei, quando a gente fala nuclear, usina nuclear, ou energia nuclear, a gente fica com um pouco de medo, né? Sim, tanto sim. por Hollywood, tanto porque o que de fato já aconteceu, o que a gente sabe. Nós somos doutrinados a ter um pouco de medo, assim. Mas acho que tem alguns pontos aí que são interessantes. Tem. E assim, quando começou a rolar esse boom aí das IAs, né? Começou a ter um aumento muito grande de consumo de energia nessas empresas, dos data centers. Novos data centers foram criados só para isso. E os data centers que são criados pensados para IA, eles naturalmente consomem mais energia. Eles demandam mais isso, né? Demandam mais energia para funcionar e demandam mais energia para refrigerar o que está demandando mais energia para funcionar. Então, tudo é muito difícil, assim, né? Então, o que acontece? Eles começaram, inclusive empresas como a própria Microsoft, que estava atingindo objetivos bem interessantes de redução de carbono, de emissão de carbono, né? Eles estavam bem orgulhosos lá, 0 carbono, até não sei quanto e tudo mais. O próprio Google também. E essas empresas agora começaram a ver essas margens, esses números deles degringolando, né? Estão caindo, indo lá para baixo. Então, estão poluindo mais de novo. E essa era uma meta que eles tinham há mais de uma década ali. Eles estavam começando a alcançar agora e estão perdendo essa oportunidade. Que serve não só como marketing, né? Mas, enfim, postura e posição da empresa. E aí eles se sentem na obrigação de acompanhar, né, esse boom das IAs, mas ao mesmo... O boom das IAs. O boom das IAs. Cacofonia... Boom das IAs é muito bom. Fazer uma hashtag agora. O boom das IAs. O bonde do boom das IAs. Já vai virar música. Assim. Pronto, tá resolvido. Se virar música, eu quero dinheiro desse negócio. Mas, enfim, o que acontece é que essas empresas se sentem que elas precisam caminhar nessa direção, precisam investir mais e fazer mais data centers e tudo mais, mas ao mesmo tempo elas não querem ferir essa outra ponta que elas têm e vão precisar sim de muita energia, né? Então tem uns projetos ali interessantes até sobre como existem umas micro usinas nucleares, né? Versões menores de usinas nucleares focadas em apenas um lugar. E o que acontece é que hoje o investimento que tem em pesquisa para novas usinas e tudo mais é muito focado em tu abastecer uma cidade inteira, abastecer uma região, né? E nesse caso, quando tu faz uma coisa que não é para abastecer um data center, ela é muito mais focada, é muito mais otimizada. E aí tem tecnologias que estão sendo experimentadas agora para tu reaproveitar o lixo tóxico, né? O lixo radioativo. Então tu reaproveita ele para gerar mais energia. Então a gente consegue caminhar numa direção que eu tento ver com meus olhos otimistas de Felipe, né? Uma direção boa porque o maior problema das usinas nucleares de hoje em dia é que elas são muito velhas e elas usam uma tecnologia que é muito velha porque o mundo começou a ter medo delas e começou a parar de investir nisso, começou a parar de apostar nisso. Então tu vai olhar em alguns países como Suíça, coisa assim, eles têm algumas usinas novas, né? A própria China. E outros países simplesmente abortaram ela. E com medo de que, né, as usinas possam aí causar acidentes e tudo mais, né? E o que acontece é que, até comentei que é uma das frases que tá ali, né? Os acidentes nucleares que aconteceram, e de fato acontecem, são muito assustadores e tudo mais. Eles mataram muito pouca gente no mundo, né? Então eles mataram... O próprio Chernobyl, se eu não me engano, o número oficial de mortos é tipo 40 e poucas pessoas, né? E a gente pensa, pô, Chernobyl, perderam uma cidade. Foi uma coisa crítica, mas o número de mortos diretamente ali foi pequeno, né? Daí tem, claro, outros mortos que são mais relacionados a coisas indiretas, né? E daí tem vários números estatísticos, então é muito questionável. Da radiação, né? Câncer, né? Um monte de gente ficou com câncer depois disso, mas aí tu vai olhar pela estatística, a cada 10 mil pessoas, X pessoas seriam câncer.
estatisticamente falando, né? E aí teve X mais 2 ou 3. Então, influenciou, mas talvez não tanto quanto se pensava. Então tem muita coisa para se analisar. Em compensação, quando tu bota na balança o que a gente usa hoje para gerar energia elétrica, que é a queima de carvão e queima de gás natural, isso mata milhões de pessoas, milhares de pessoas todos os anos, né? Então, na história das usinas nucleares, a gente teve algumas mortes. Na indústria que produz energia elétrica de outras maneiras, a gente tem milhares de mortes confirmadas todos os anos. Mas isso a gente não sente, né? Então, acho conveniente, sim. Isso Hollywood não fala. Isso Hollywood não fala. Eu acho conveniente, sim, que a gente esteja caminhando para renovar a tecnologia e inovar a tecnologia pensada nisso. Porque uma hora a gente ia ter que fazer, tá? E as tecnologias de energia verde são muito boas, mas elas não dão conta. Ainda não estamos numa parte que elas dão conta do que a gente precisa. Não tô falando só dos data centers, eu tô falando como um todo, né? Então acho legal, acho que tem um potencial para ser muito construtivo. E como a gente já vem falando aqui, as IAs, principalmente as IAs generativas também, né? Uma hora o pessoal vai perceber o que elas são de verdade. E aí eu acho que elas vão acabar caindo um pouco, não em desuso, mas vão cair, né, na aposta, nesse investimento, nessa correria. Vai sobrar energia para nós. Então, se chegar nesse ponto, né, isso seria muito bom. Então, eu acredito que tem um lado aí, um viés, talvez seja positivo. Mas é o Felipe otimista aqui, né? Ó, a produção quer falar. Bom dia, primeiramente. Nada mais radioativo do que o meu desenho atrás de vocês. Como desenhista, eu sou uma ótima jornalista. Ficou muito bom, né? E a radioativo.